Ó Carlos, tens que ligar o som, faz favor, Carlos. Ok, obrigado. Eu é que agradeço o convite dos irmãos. As saudações serão transmitidas como o Pedro pediu. Eu é que agradeço o convite dos irmãos e a confiança, e eu só peço ao Senhor que me ajude a estar à altura dos desafios que Ele me vai colocando à medida que eu vou caminhando por este mundo. Mas vamos começar por orar, está bem? Vamos começar por orar, que é muito importante. Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos com estes irmãos, com estes queridos irmãos da Igreja nas Fontainhas, que tu possas capitalizar, potencializar estes momentos de volta da tua palavra. Estes momentos de volta da tua palavra, queremos que eles sejam momentos preciosos, sejam momentos de poder, sejam momentos em que a tua palavra possa encontrar livre curso nos nossos corações, nas nossas almas. Abençoa esta igreja local, abençoa cada irmão em particular, desde os mais novos aos mais velhos, desde os que estão saudáveis aos que estão doentes. Senhor, abençoa a todos. Tu conheces cada um deles em particular e nós te pedimos que tu nos abençoes a todos que estamos agora aqui. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Como os irmãos sabem, desde o início da pandemia que eu achei por bem falar aos mais velhos. Acho que foi desde o início da pandemia. E falei sobre alguns crentes mais velhos, temos visto alguns, e há um que nos tem dado água pela barba, por assim dizer, porque ainda não me vi livre dele, que é o Simeão. Mas eu hoje espero, pela graça de Deus, acabar as considerações sobre Simeão, embora haja muito mais para se ver sobre Simeão, mas eu acho que hoje devo pôr um termo, um ponto final na análise que temos estado a ver sobre Simeão. Mas, apesar disso, não quero fazê-lo de ânimo leve, e eu quero que, na verdade, nós consideremos algumas coisas, alguns aspectos que nós podemos e devemos aprender com Simeão. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é pelo facto de ele ser um crente mais velho. Às vezes as pessoas, quando são mais velhas, é que pensam mais nisto. Os mais novos deviam pensar nisto, porque afinal a primeira pessoa a morrer neste mundo não foi nenhum velho, a primeira pessoa a morrer neste mundo foi um jovem. Como vocês sabem, foi Caim, não era nenhum velho. E às vezes as pessoas pensam que só quando são velhas é que pensam nisto, mas os mais novos também devem pensar, porque às vezes o Senhor surpreende-nos e pode chamar, e tem chamado muitos, desde bebés até a pessoas de muita idade. E por isso nós nunca sabemos, como diz o nosso irmão Nando, nós estamos na fila, mas não sabemos qual é o número da senha. E, portanto, a nossa senha pode estar em número muito baixo para sermos chamados. De qualquer das maneiras, o Simeão, que era um homem já de idade, certamente, e já falei sobre isso anteriormente, era alguém que estava prestes a morrer. E é muito importante nós termos esta atitude dele e esta confiança que ele tinha perante a morte. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque há uma coisa que me preocupa. Eu já reparei que há crentes que têm medo da morte. Eu, na minha experiência, já lidei com alguns crentes que, quando pensavam na morte, tinham medo da morte. E são crentes. E a grande questão é que, bem, mas vamos começar. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 29, nós lemos assim. Aliás, da última vez eu terminei a falar um pouco acerca disto. Vou retomar o pensamento onde tinha parado da última vez. Em Lucas 2, 29, nós lemos: Agora, Senhor, diz o Simeão, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E cá está, alguém prestes a morrer, e alguém, e eu da última vez terminei chamando a atenção para o facto de só se poder ter paz depois de se ver Cristo como Salvador, e é curioso que ele associa a paz que tem ao ver Cristo como Salvador, portanto, e assim ter a salvação. E só então, como Simeão, é que se pode encarar a morte com paz. Porque eu repito, versículo 29, agora o Senhor despede em paz. Despede em paz porquê? Porque é que eu agora posso ir em paz? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Enquanto as pessoas não tiverem a certeza da salvação que está em Cristo, não é? E ele viu a salvação vendo Cristo, e ele estava a olhar para Cristo e via a salvação numa pessoa. E isto é muito importante porque, infelizmente, há muita gente, e eu espero que não aconteça isso com alguém aqui, porque é possível estar aqui uma audiência
que nós damos como garantido que estão todos salvos, e se calhar alguns estão perdidos. Não me compete a mim, nem eu quero, nem é a minha intenção, estar a pôr em dúvida a salvação de ninguém. Mas cada um deve verificar se está na fé, como Paulo tinha essa preocupação. Porque alguns, às vezes, não têm esse cuidado, e alguns pensam que estão aqui, estão na igreja, estão com crentes, até estão com alguns que dizem que estão salvos e que têm certeza da salvação, mas eles próprios não estão. E eu quero chamar a vossa atenção, porque a salvação, como nós vemos nesta passagem, está em Cristo. Quando ele diz que os meus olhos viram a salvação, o que ele viu foi Cristo. E é importante que as pessoas tenham a noção de que a salvação está em Cristo. Não está na religião, não está na igreja, não está no seu esforço, não está nos seus méritos, não está no seu desempenho, não está em nada disso. A salvação está exclusivamente em Cristo. E quando os nossos olhos veem a salvação que está em Cristo, então podemos ser despedidos em paz. Porque enquanto isto não acontecer, garanto-vos que ninguém pode morrer em paz. Sabem que eu nasci na Igreja Católica, eu nasci em Moçambique, e nasci praticamente dentro da Igreja Católica, porque os meus pais eram católicos, fui educado num colégio de freiras, e na educação católica que eu tive, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene, fui crismado, essas coisas todas, e quando eu, tendo feito aqueles procedimentos todos da Igreja Católica como jovem que era, como adolescente, e quando eu me ia confessar, porque na Igreja Católica as pessoas confessam, sou um padre, não gosto de dizer padre, não sacerdote, enfim, nem sei como é que lhes hei de chamar, mas pronto, adiante. Porque eles afinal, não sei o que é que eles me deiam, não é? Porque em consciência para mim não estão a mediar nada, mas nem sacerdotes são. Mas eu ia lá confessar os meus pecados, a minha sinceridade, miúdo que era, e o padre virava-se para mim, estava lá atrás da cortina, lá de confessionário, e dizia-me assim, eu te absolvo. Fazia lá o sinal da coisa, tal, que eles costumam fazer, não é? Eu te absolvo. E depois ele dizia, normalmente ele dizia sempre, porque eu tinha sempre pecados, não é? E ele dizia-me sempre, agora vais ali rezar não sei quantas Ave Marias, e mandava-me lá para uma imagem da Virgem Maria, supostamente da Virgem Maria, e uma outra, supostamente do Senhor Jesus Cristo, e ali vais rezar não sei quantos Pais Nossos. Então era sempre a minha sentença, era sempre essa. Eu ia rezar umas Ave Marias, ia rezar os Pais Nossos. E ele dizia, eu te absolvo. Sabe de uma coisa? Uma pessoa quando saía de lá, não ia descansado. Porque absolvição não é perdão. Absolvição não é ter paz. Não há nenhum pecador da Igreja Católica que mesmo depois de confessar os seus pecados fique em paz. O único que nos pode dar paz é este. Simeão viu a minha salvação. Os meus olhos viram. Já os meus olhos viram a tua salvação. A salvação de Deus estava em Cristo. A salvação está em Cristo. A paz está em Cristo. Cristo é a nossa paz, diz a Bíblia. Tudo isto está ligado, tudo isto está relacionado. Portanto, ninguém pensa aqui que pode encontrar salvação fora de Cristo, nem pode encontrar paz fora de Cristo. Este é um primeiro dado que eu queria chamar a atenção, porque me preocupa a alguns. Eu lembro-me de uma crente que já está com o Senhor, e eu creio que ela está mesmo com o Senhor, que ela um dia virou-se para mim e disse, eu tenho tanto medo de morrer. E eu praticamente assisti à morte dela. E ela morreu em paz. Mas ela era uma das pessoas que, sendo crente, tinha medo de morrer. E eu citei-lhe Hebreus 2, 14 e 15, que eu cito aqui, vocês não precisam de ir ver, depois se quiserem podem ver. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. E quem tinha o império da morte foi aniquilado. Não tenham dúvidas, porque ele morreu. E livrasse, dessa forma, pela sua morte, livrasse todos os que com medo da morte estavam. Portanto, o Senhor livrou aqueles que estavam com medo da morte, por virtude da morte que ele experimentou na cruz. Evidentemente que para eu ser salvo, eu tenho que compreender o que significa Cristo morrer por mim na cruz, e crer nele, e crer na sua morte.
E se isso acontece na minha experiência, automaticamente eu fico livre da morte. E eu tenho paz. E eu tenho paz. Portanto, este assunto parece um assunto importante que eu não queria deixar de referir, porque às vezes passamos disto assim um bocado a correr, e eu quero que as pessoas reflitam e perguntem a si próprias: se eu morresse neste momento, morri em paz? Ou eu estou com medo? Tenho medo? Medo de quê? E não tenho paz porquê? Quem crê em Cristo, verdadeiramente, tem paz. E quem crê em Cristo verdadeiramente está livre do temor da morte. Bem, portanto, agora, Senhor, despede em paz o teu servo. E depois o versículo 29 diz agora aqui um outro pormenor que agora quero chamar a vossa atenção. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E eu aqui quero também fazer aqui uma paragenzinha para nós refletirmos. Nós temos paz segundo a palavra dele. Não é segundo o meu desempenho. Alguns se calhar pensam assim: epá, se eu tiver um bom desempenho, se eu me esforçar, se eu fizer bem, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, se eu fizer não sei o quê, então eu vou ter paz. Desenganem-se. Ninguém consegue paz por maior esforço que tenha, faça o que fizer, não é por aí que a gente vai ter paz. Despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. E ele diz: porque já os meus olhos viram a tua salvação. Mas eu quero chamar a vossa atenção, porque é pela palavra que nós sabemos que Cristo é a nossa salvação. Mas o que eu queria aqui chamar a atenção neste momento era como é que eu posso ter paz segundo a palavra. Eu, portanto, só tenho é que olhar para a Bíblia, e tenho muita necessidade disso, como vocês já vou tentar mostrar um pouco isso. Temos a necessidade de olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, crer na Bíblia e crer no que ela diz. E eu tenho paz. E como o Senhor Jesus Cristo fala tanto disso quando ele estava aqui na Terra, e não só, como é que nós podemos ter paz? Pela palavra. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, pela palavra. E eu aqui quero dizer-vos o seguinte: os crentes são as pessoas da palavra. Os crentes, aliás, eu quando me converti, já foi em 1975, e já havia crentes muito antes de mim, antes de 75, mesmo aqui em Portugal, como vocês sabem, alguns que estão aqui são muito mais velhos do que eu, e mais antigos na fé, mas eu lembro-me, nessa altura, de ouvir as histórias do passado, dos crentes, da história da igreja, e dos crentes eram conhecidos pelos homens e as mulheres da Bíblia. Se havia coisa que caracterizava um cristão bíblico, era ele ser o homem e a mulher da Bíblia. E andava com a Bíblia. Aliás, isso é uma coisa que me preocupa, é que parece que muitos hoje não gostam muito de andar com a Bíblia. E isso preocupa-me. Preocupa-me imenso. E nós devíamos ser os homens e as mulheres da Bíblia. Os próprios crentes eram identificados mesmo na rua, quando iam para o culto, e eles traziam a Bíblia, e as pessoas sabiam disso. Mas eles eram os homens e as mulheres da Bíblia, porque foi pela Bíblia que eles foram salvos. E era pela Bíblia que eles caminhavam a vida cristã. E eu aqui quero agora deixar esta nota muito importante, que nós obtemos a paz, obtemos a salvação, segundo a tua palavra. E eu acerca disto quero dizer, por exemplo, o seguinte: dizia eu que nós não temos a paz pelo nosso desempenho, pelo nosso esforço, enfim, pelo nosso mérito, qualquer que ele seja, se é que tivéssemos algum que não temos. A questão de nós termos paz, segundo a palavra, começa na salvação. Como Simeão. O Senhor Jesus Cristo disse assim a certa altura: quem crê em mim, como diz a Escritura, foi o Senhor que disse isto. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Isto significa termos aquilo que ele diz que as pessoas iriam ter, não é? Que era a salvação, segundo a sua palavra. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 41, diz assim: esse salmo fala na salvação segundo a tua palavra. A salvação não é segundo as minhas ideias, segundo o meu entendimento, ou segundo o que alguém diz, quem quer que seja. A salvação, e eu tenho que vir aqui buscar
a palavra, a salvação, é a segunda palavra de Deus. Isto é muito importante. Um dia, houve alguém que chegou ao pé do Senhor Jesus Cristo e disse que queria receber a vida eterna, queria ter a vida eterna. Como lês? O que está escrito, disse o Senhor. Virou-se para essa pessoa e disse assim, como lês? O que está escrito? Querem ser salvos? O que é que está escrito? Como é que a gente lê? O que é que Deus diz na Bíblia? Portanto, a salvação é de facto segundo a palavra de Deus. Precisamos de perceber que depois de sermos salvos, deve ser tudo de acordo com a palavra de Deus. Tudo! Paz segundo a tua palavra, mas não é só paz. Não é só a salvação que é segundo a palavra de Deus. É tudo. Por exemplo, para sermos assim um bocado mais específicos, para vocês verem a coisa mais literalmente. Olha como é que se sabe que se tem paz. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, como é que se tem fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. Sendo, pois, justificados por ouvir a palavra, que é como se tem fé, temos paz com Deus. Já viram que é a segunda palavra? Se tem paz, é a segunda palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Temos fé em Cristo, fé na obra que ele realizou. Sabe o que é que diz Hebreus 13? Hebreus 13 diz que devido ao sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, Deus agora é para nós, coisa inédita, porque é mesmo inédito, é para nós Deus de paz. Porque atenção, a Bíblia apresenta Deus como um Deus irado. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há muita gente que não gosta deste discurso. Se fala de um Deus irado. Mas Deus é um Deus irado. E só houve uma coisa que o tornou num Deus de paz. Eu vou passar a citar Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno. Ele é Deus de paz por causa do sangue do concerto eterno. Porque se não fosse por causa do sangue do concerto eterno, ele era um Deus irado. Eu poderia falar muito acerca disto, mas vamos continuar. E agora eu faço a pergunta: como não ter paz quando lemos as Escrituras? É impossível não ter paz. Quando eu leio isto, que o meu Deus para mim agora já não é um Deus irado, mas é um Deus de paz, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Quando eu leio na Bíblia que em Romanos 5:1 que eu sou justificado pela fé, porque ouço que Deus diz na sua palavra, que eu tenho paz com Deus. Quando eu leio isto, eu não tenho paz. É segundo as Escrituras que nós temos o que temos. A salvação, a paz. Por exemplo, e já agora, isto também é muito importante. Como é que eu sei que tenho o perdão dos pecados? Hã? Vocês sabem que têm o perdão dos pecados? Se eu dissesse assim, ei, vou perguntar a cada um de vocês, estou a ver-vos aqui nas janelas, um a um, estou-vos a ver a todos? Diz assim, a cada um de vós, tens o perdão dos pecados? Tens os seus pecados perdoados? E parece que estou a ver todos a dizerem assim, tenho, Carlos, tenho, Carlos, tenho, Carlos. E eu depois dizia aquilo que eu nunca gostava que os professores me dissessem a mim quando eu era estudante. Justifica. Justifica lá. Agora justifica lá. Em que é que te baseias para dizeres que tens o perdão dos pecados? Hã? Pois é. Agora aí é que é. Sabem o que é que a Bíblia diz? Diz assim. Efésios 1:7. Em quem, em Cristo, temos, não é teremos, não é, depois a gente vai ver. Presente o indicativo. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, que significa perdão dos pecados. Temos. Segundo as riquezas da sua graça. Segundo qualquer desempenho da minha parte. Não por mérito próprio. Segundo as riquezas da graça dele, eu tenho, pela redenção que Cristo realizou, porque a graça não assenta numa coisa qualquer. A graça assenta na redenção.
no sangue do concerto eterno, que me dá paz. E eu tenho paz. Sabem porquê que eu tenho paz? Porque tenho o perdão dos pecados. E como é que eu sei isto? Está escrito. Olha o que está ali escrito. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados. Presente indicativo, possessão presente. Segundo as riquezas da sua graça. Não segundo qualquer coisa que eu tivesse feito. Ok. Colossenses 1,14. Será que o apóstolo disse uma coisa aos Efésios que eu não diria aos outros? Olha, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele disse praticamente o mesmo. No capítulo 1, versículo 14, ele disse: em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui, ele já não diz das ofensas, diz mesmo a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados. E agora vamos ser um pouco mais... E isto aqui é muito importante, hein? Atenção. Como é que eu sou salvo? A minha salvação é Cristo. É preciso perceber isso claramente. É pelas Escrituras que eu sei. Como é que eu leio? É dessa forma que eu chego lá. Como é que eu posso ter paz? Como é que eu posso ter o perdão dos pecados? É segundo as Escrituras, que eu sei. Não tenho outra maneira de saber. Okay? Não é o sacerdote que me vai dizer assim, eu te absolvo. E vou... Olha, sabe de uma coisa? É curioso porque é que o Papa, os Papas todos da Igreja Católica, todos eles vão se confessar também. Não sei se vocês sabiam disso. E porque é que eles, sendo tão santos, porque se chamam o Santo Padre, não é? Quando eles morrem, morrem sem saber se vão para o céu. Isto é um indivíduo que não pode morrer em paz. Não pode! Sabem porquê é que eu digo isso? Porque na Igreja Católica ainda hoje se rezam missas pela alma do Papa João XXIII, que dizem que foi o maior e melhor Papa que a Igreja Católica teve. Ainda hoje. Então, o homem não sai mais do purgatório, onde supostamente estará, que não existe. Isso não existe na Bíblia, não é? Lá está. Temos que ver o que é que dizem as Escrituras. Se a gente não vai pelas Escrituras, não vamos lá. Ora bem, e eles não têm paz. E por isso não podem transmitir paz a ninguém. Eu não posso dar aos outros o que eu não tenho. E já agora, uma coisa muito importante. Se vocês, para falarem de Cristo aos outros, vocês próprios têm que ter Cristo. Senão vão falar de quê? Salmo 119, versículo 25. Ouçam pelas Escrituras. Olha, segundo as Escrituras, olha o que é que a gente tem mais. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quantas vezes o crente é abatido? É abatido até ao pó. Sente-se em baixo, prostrado. O que é que o revivifica? Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem este condão de nos dar tudo. Dá-me paz, perdão dos pecados, e dá-me revivificação quando me sinto em baixo. É tão bom a gente ler a Bíblia, pegar ali nos Salmos. O salmista tantas vezes estava ali tão oprimido, tão abatido. Ele diz, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E depois continuarmos a ler os Salmos e vermos como ele foi vivificado. E como eu louvo ao Senhor por isso. Por exemplo, o Salmo 119, 28 diz assim, a minha alma consome-se de tristeza. Olha, quantas vezes, olha que isto não aconteceu só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, eu não sei quantas vezes que eu perdi-lhe a conta. Quantas vezes eu vou para a cama deitado com a minha alma cheia? Sabem que é ir deitado para a cama com a alma cheia? A transbordar de gozo, de paz, de alegria, de todas as coisas boas. E durmo durante a noite. E quando acordo de manhã, acordo com uma tristeza enorme. Agora explica-me lá. Hã? A minha alma consome-se de tristeza, diz o salmista. Fortalece-me segundo a tua palavra. O que é que a gente tem que fazer? Pegar na Bíblia. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Quando a gente abre as Escrituras, o coração arde. Onde é que eu vou buscar alegria? Gozo? O que é que combate a tristeza? A importância de conhecermos a palavra de Deus. Eu não tenho estado a referir, mas não se esqueçam
quem era Simeão. E como é que Simeão chegou aonde chegou? Pelas Escrituras. Ou vocês pensam que ele teve o privilégio de experimentar o que experimentou e conhecer o que conheceu fora das Escrituras? Foi pelas Escrituras que ele lá chegou. A importância de conhecermos a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo um dia disse, vocês sabem, mas é bom nestas relações lembrarmos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Há alguma coisa que possa trazer mais paz do que isto? Saber que estou diante de um livro eterno, que não falha. É fantástico. Temos que o conhecer. E digo-vos uma coisa, quando a gente começa a conhecer a Bíblia a sério, é que a gente vê o que é que está aqui. É? Porque muita gente não faz ideia. E eu lamento, mas há muita gente que não faz. Eu há dias falava com alguém que me dizia, mais ou menos por outras palavras, eu durante muito tempo não fazia ideia do que era a vida cristã. E essa pessoa não está sozinha. Graças a Deus que essa pessoa agora está fazendo ideia do que é a vida cristã, está entusiasmada, e eu procurava dizer, temos que ajudar os outros a perceber aquilo que não estão a perceber, que não estão a ver, que não, estão a passar ao lado de uma grande carreira, estão a passar ao lado de uma grande vida. Temos que os ajudar, estamos aqui para isso. Mas a palavra é fundamental, atenção. E aí faço uma pergunta, qual é a tua relação com a palavra de Deus? Que relação existe entre cada um de vós e as Escrituras? É uma relação próxima? É uma relação diária? Mais é uma relação momentânea? Quando eu digo momentânea, não estou a dizer que é por um momento. É momento a momento. A palavra de Deus, nós temos que alimentar-nos dela. Ela tem que se transformar em osso e carne espiritual na nossa vida. Porque só a palavra de Deus é que nos pode guindar aonde nós não imaginamos. A palavra de Deus guindou Simeão aonde ele provavelmente nunca imaginou. E a mesma palavra vai nos guindar a nós se nós nos ativermos a ela. É preciso, por exemplo, muito cuidado. Como é que nós edificamos o corpo de Cristo? Como é que nós edificamos o corpo de Cristo? Como é que o corpo de Cristo, a igreja, como é que está a ser edificada? O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus como foi dada, pus eu, como sabe, arquiteto, o fundamento, e outro edifica agora sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós temos que fazê-lo segundo as Escrituras. Não pode ser de qualquer maneira. Quantas coisas há que eu vejo fazerem por aí sem base bíblica? Sem fundamento bíblico? Quantas coisas vejo estarem a ser feitas que não é segundo a palavra de Deus? Bem, já falei sobre a questão do Simeão e como a palavra de Deus teve uma grande importância para ele. No domingo passado, eu falei na Quinta do Conde, os irmãos assim quiseram e eu falei, sobre evangelismo, já tinha falado no domingo anterior, eles quiseram que eu voltasse a falar, falei sobre evangelismo. E a dada altura, eu falei sobre isto, de alguma forma, sobre a meninice em que cada um de nós pode correr o risco de ficarmos infantis para sempre. Ficarmos meninos. Aliás, vocês sabem que este homem que está aqui, a Bíblia diz que era um homem. Eis aqui um homem, Simeão. Nós precisamos de homens, eu já falei sobre isso, aqui nas Fontainhas, já falei sobre isso. Mas agora vem a propósito. Infelizmente muitos continuam infantis, continuam meninos. Eu já falei sobre isso. Mas quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Eu, no domingo passado, a dada altura, eu disse que há coisas que são básicas
mas nós temos que prosseguir para as coisas mais avançadas. Por exemplo, eu quando falei sobre evangelismo, eu disse que todo crente é um evangelista, porque o Senhor pôs em nós a mensagem da reconciliação, quando nos converteu. E nós temos a obrigação e o dever e o privilégio de falar de Cristo aos outros. E de levar a mensagem da reconciliação aos outros, para que os outros também se reconciliem com Deus. Porque senão vão enfrentar um Deus irado. Mas pode haver a reconciliação, se eles perceberem o que é que Cristo fez por eles na cruz. Aliás, se um crente não sabe o que é que Cristo fez na cruz, não é crente. Qualquer pessoa que foi salva tem que saber dizer aos outros como é que podem ser salvos. Ou então, eu direi que ele não foi salvo. Pois, se ele não sabe como é que foi salvo, por isso é que ele não pode explicar aos outros como é que os outros podem ser salvos. Isto é muito sério. Mas nós não podemos ficar por aí. Como eu disse no domingo passado, lá, quando vêm pedir da razão da esperança que é em nós, e temos de estar preparados sempre para responder, isto é um conhecimento mais avançado. Porque depois, quando nós falamos de Cristo, as pessoas vêm com muitas perguntas. E nós temos respostas para as perguntas que as pessoas fazem. Têm. Agora, eu não posso falar de coisas universitárias a uma criança que anda na primária. Porque ela não está preparada. Foi o que o apóstolo disse. Vocês, pelo tempo que têm, já deviam ser mestres, mas ainda são meninos. Com leite vos criei, não com manjar, porque não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Pelo tempo que tens, já devias ser mestres, mas ainda necessitais que vos sejam ensinadas as coisas rudimentares, diz ele na carta aos Hebreus. As coisas rudimentares são as coisas básicas. Ou seja, ele tinha coisas avançadas para ensinar e não podia, porque eles não passavam da primeira classe. E nós temos que passar para a segunda classe, e para a terceira, e para a quarta, e para o ensino secundário, até chegarmos ao ensino universitário. É assim na vida, e é assim na vida cristã. O que é que acontece? Infelizmente, muitos ficam pelo básico e não sabem o que perdem. Mas é que não sabem o que perdem. Olha, vocês falem com pessoas formadas, universitárias, e o que é que elas diriam a pessoas que não passaram da primária ou da secundária? Vocês não sabem o que perdem. Vocês não sabem o que perdem. Elas podiam dizer isso. Mas muito mais razões temos nós na fé para dizer isso àqueles que não crescem, que não avançam, que não progridem. Infelizmente a ignorância de muitos é gritante. E muitos, como eu disse, já deveriam ser mestres e são meninos. Vocês lembram-se como é que o Espírito de Deus começa a falar de Simeão? Quando o Espírito de Deus começa a falar de Simeão, eu estou convencido que Deus um dia vai falar de nós, de cada um de nós. Eu não sei o que é que ele vai dizer de cada um de nós, mas isso é responsabilidade nossa e sabem como é que, eu não sei se era o meu pai, se era a minha mãe que dizia muitas vezes, olha, quem melhor fizer a cama, melhor se deita nela. Vocês vejam lá como é que vão fazer a vossa cama, porque a cama que vocês estiverem a fazer é a cama que vocês se vão deitar, ok? Vejam lá a cama que estão a fazer. O Espírito de Deus começa assim a falar de Simeão. Eu não sei como é que ele vai falar de mim um dia, ou como é que vai falar de vós. Mas há uma coisa que eu sei, é como é que ele fala de Simeão. Ele diz assim, havia em Jerusalém um homem, 2,25 de Lucas, havia em Jerusalém um homem, havia um homem, com letra maiúscula. Eu vou-vos dar um exemplo que me parece importante, para vocês verem o que é ensino básico, secundário e universitário. Eu não sei se agora nas escolas, eu fico tão baralhado porque eu não sei para mudar os conceitos, as ideias e os nomes, que já estou meio baralhado. E então se depois ouço os brasileiros a falarem lá no Brasil, os conceitos são outros, e ainda fico mais baralhado. Mas eu suponho que a ideia ainda é esta. Ensino básico, Daniel, é? Ensino secundário e ensino universitário. São essas três grandes dimensões? Ele está a dizer que sim. Ok, obrigado.
Muito bem. Então agora eu vou-vos dizer o seguinte. Esta passagem, agora tomem atenção ao seguinte. Esta passagem diz nos versículos 30 a 32. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Sabem o que é que eu ouço na cristandade muitos dizerem? Vocês dizem que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, a quem Deus escolheu mais tarde como apóstolo, lhe deu uma revelação que era um segredo, que era um mistério, e o segredo era que Deus ia salvar todo o mundo. Epá, mas eu leio aqui em Lucas, tanto tempo antes de Paulo vir, que Deus já queria salvar o mundo inteiro. Está aqui a dizer, os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para alumiar as nações. Então o que é que ficamos? Cá está. Olha, o exemplo típico, hein? O exemplo típico. Queridos irmãos, quando vos disserem isso, o que é que vocês respondem? E eu podia continuar. João 3,16 é antes de Paulo, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Mas antes de Paulo aparecer, Deus já não disse que amava o mundo. Antes de Paulo aparecer, já não estava escrito que o propósito de Deus era salvar as nações? E cá está uma boa questão, não é? Eu estou a deixar assim, passar assim um bocadinho a vocês pensarem. Como é que responderiam? Queridos irmãos, que Deus ia salvar todo o mundo nunca foi nenhum segredo. Sabem o que era o segredo? Se lerem Romanos capítulo 11. E se lerem Romanos no capítulo 11, nós lemos assim nos versículos 11 e 12. Digo, pois, falando dos judeus em Romanos 11, porventura eles tropeçaram para caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Sabem de uma coisa? O segredo era que a salvação viesse aos gentios pela queda deles. Porque o que estava previsto era a salvação de Deus ir aos gentios, mas pela exaltação deles, não pela queda. Deus disse a Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Certo? Conhece a história da mulher sirofenícia? A mulher cananeia, que tinha a filha terrivelmente endemoniada, foi pedir ajuda ao Senhor, e o Senhor disse, não. E os discípulos, despede-a. E ela insistiu. E o Senhor não pôde dizer que não quando ela disse isto, que ela revelou mais fé do que todos eles. Quando ela disse, sim Senhor, mas os cachorrinhos, porque ele disse que não era bom pegar no pão dos filhos, dos filhos e dá-lo, tem que ver, que é para não me enganar, Mateus capítulo 15, não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, acho que foi isso que ele disse, não é? Deixa-me confirmar, que é para não me enganar. Disse ele assim, e eles diziam, despede-a porque ela vem a gritar atrás de nós. Ele respondeu, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, portanto, tu és cananeia, não faz sentido eu estar agora a atender-te, porque eu vim a Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ela disse, ele porém respondeu, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sabem que os cachorrinhos eram gentios. Eles eram considerados cachorros. Os filhos eram judeus. E não posso pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que ela disse? Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Este era o plano de Deus. A salvação vinha a Israel e de Israel seguia para os gentios. E, tomem bem atenção, a salvação ia para os gentios pela exaltação da nação de Israel. O problema é que a nação de Israel caiu com incredulidade. E agora deixa-me explicar aqui uma coisa, que é para vocês também perceberem um bocado porque é que isto acontece. Porquê que acontece a salvação de Deus ir depois, que era o segredo, a salvação de Deus ir depois para o mundo, porque Israel caiu e não porque Israel estava exaltado?
evidentemente que eu agora aqui não tenho tempo para entrar em muitos detalhes e muitos pormenores, mas eu quero dizer o seguinte. Como vocês sabem, o plano de Deus era, na semente de Abraão, que era Israel, ele abençoar todas as famílias da terra. E assim cumprir-se o que diz Zacarias, que 10 gentios pegarão na orla de vestido de um judeu e diz, leva-nos à casa do Senhor. Eles eram os intermediários. Através deles, a bênção chegava aos gentios. Era esta a ordem, ok? Pela exaltação da nação de Israel, a bênção. O problema foi que a nação de Israel rejeitou o seu Messias, rejeitou o seu rei. Foram incrédulos, crucificaram-no. Vocês conhecem a história, não vou falar muito acerca disso. E eles caíram como nação. Aliás, estão caídos. Ainda não se levantaram. Hão de se levantar, mas ainda não se levantaram. Estão caídos. E a grande questão, a maravilha do amor de Deus, irmãos, é esta. Então, reparem o seguinte. Deus tinha um plano que era abençoar todo o mundo através de Israel. Israel falha, cai, pôs em causa a bênção de todo o mundo, certo? Se a bênção vinha através de Israel para todo o mundo, se Israel falha, o mundo ia ser penalizado. Eles poderiam ser penalizados e deveriam porque falharam, não é? Mas acham que era justo os outros serem penalizados porque eles falharam? Então Deus resolve fazer esta coisa maravilhosa. Os gentios não vão deixar de receber a bênção pela vossa falha. Eles deveriam ser abençoados pela vossa exaltação. Vocês caíram, vão ser abençoados pela vossa queda. Portanto, a grande questão é esta. Que Deus quis salvar todo o mundo foi sempre o plano de Deus. Agora, que Deus quisesse salvar o mundo da forma que está a salvar pela queda de Israel, isso não estava na linha profética. O que estava na linha profética era a bênção ir para todo o mundo através da exaltação da nação de Israel. E isto é uma das maravilhas da graça de Deus. E eu estou a dizer isto porquê? Estou a dizer isto porque Simeão fala aqui nisto. E é um bom exemplo para nós podermos refletir e pensar em que patamar da nossa escolaridade bíblica nós nos encontramos. Estamos no ensino básico? Estamos no ensino secundário? Estamos no ensino universitário? Qual é o nosso nível? Para terminar, porque a nossa hora está a passar, não é? Eu poderia falar ainda sobre outras coisas que eu não vou falar, porque eu disse hoje vou acabar mesmo. Vamos acabar com Simeão. No bom sentido. Para concluir, uma pergunta que eu quero deixar para todos vocês. Que legado nós vamos deixar a quem nos sobreviver? Ouviram bem? Qual é o legado que nós vamos deixar àqueles que nos sobreviverem quando nós partirmos? Deixar um legado, tomem bem atenção, não é deixar uma herança. Sabem que há uma diferença entre deixar um legado e deixar uma herança? A diferença é muito simples. A herança são as coisas que nós deixamos para as pessoas, como, por exemplo, casas, carros, investimentos, dinheiro, etc. Ok? Agora, o legado não é aquilo que nós deixamos para as pessoas. O legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. É aquilo que nós deixamos dentro delas. Queridos irmãos, eu não sei se vocês já não vão trabalhar para deixarem cá heranças. Mas eu espero trabalhar para deixar cá um legado. E assim me ajude o Senhor. Sabem o que é que nós lemos de José, de Simeão? Lemos assim. E José, versículo 33, tomem bem atenção. Versículo 33. E José e a sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Eles estavam estarrecidos. José e Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, estavam estarrecidos. Não com dinheiro que lhes tivessem dado, não com heranças que lhes tivessem dado, mas com este legado de Simeão.
Porque Simeão estava a deixar dentro deles algo que os fazia fervilhar e pensar e meditar e enriquecer. O que é que ele lhes legou? Sabe o que é que ele disse? Ele disse assim, porque o que eles disseram foi, estavam maravilhados das coisas que dele, de Cristo, se diziam. E quem estava a falar de Cristo era Simeão. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Já estiveste a parar os olhos para aquilo assim, epá, já está a dizer que o nosso filho é a salvação de todos nós, é a salvação de Deus, a qual tu preparaste, o nosso filho, perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, para a glória do teu povo, Israel. Eu faço ideia o peso destas palavras. Se maravilharam das coisas que dele se diziam. Irmãos, que as pessoas que nos rodeiam e que nos sobreviverem também fiquem maravilhadas. Não com coisas materiais que a gente possa deixar, mas com este legado da preciosidade que nós temos em Cristo. Eu não sei o que é que dizer mais, mas acho que eu não vou dizer mais nada, ficamos por aqui, que Deus nos ajude. Obrigado pela vossa paciência em aturar este velho. Um abraço para todos.